Então, nós passamos aí a primeira fase, que foi a fase dos requisitos macro, e agora, então, nós entraremos nos requisitos específicos, tá? Da educação. Aqui, novamente, o legislador trouxe, assim como na Lei 12.101, ele trouxe aqui na Lei Complementar 187, os requisitos qualitativos e quantitativos. Então, quais são esses requisitos? Então, pode pleitear o SEBAS, quem atua na educação básica, superior e no nível técnico. Ou seja, os cursos livres continuam fora da regra do jogo. Muito bem. Autorização de funcionamento. Esta é uma briga antiga. O MEC, durante muito tempo, não conseguiu entender o que era essa autorização, na medida em que ele pede isto, mas ele não sabe o que é isto. Então, quando apresentamos uma portaria da Secretaria Estadual da Educação, essas portarias, em muitos dos casos, e cada região tem a sua sazonalidade, as suas especificidades, essas portarias não são publicadas anualmente, né? Então, o que acontece? Você tem uma portaria lá de 1970 e ela está vigente até hoje. Então, nós sempre pedimos para a Secretaria Estadual da Educação, Secretaria Municipal da Educação, que emita uma declaração dizendo que aquela portaria ainda está vigente. Mas esta tem sido uma batalha árdua ao longo dos anos, né? Especialmente perante o MEC, porque o MEC pede, atua na área de educação, é quem é a autoridade máxima em termos de educação e não entende o que é isto. Então, pede publicações anuais. Então, para quem tem autorização e ela é antiga, né, e você não tem como comprovar, peça para a Secretaria Estadual da Educação, para aquela, o municipal, whatever, de acordo com o seu nicho de atendimento aí, se é educação infantil, se é ensino médio, por aí vai, que emitam uma declaração de que aquela portaria lá de trás ainda está vigente. Bom, as instituições também devem informar anualmente os dados no INEP, né? Uma coisa que vocês já fazem. Também devem manter os padrões mínimos de qualidade, ou seja, também não é uma novidade para vocês. Que seja cumprido o princípio da universalidade, aferido o perfil socioeconômico. E lembrando, gente, que esse perfil socioeconômico, você tem uma ficha, né, de perfil socioeconômico. O pai ou responsável, ele preenche esta ficha, ele assina e entrega os documentos. E nós não podemos nos afastar da nova realidade que estamos em termos de LGPD. Então, antes, você já tinha naquele dossiê do bolsista informações muitas vezes bancárias e de cunho fiscal, e aquilo não podia sair dali. Agora, com a vigência da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, mais ainda. Então, todo cuidado é pouco com o consentimento do titular desses dados, tá? E também com a guarda, armazenamento e tratamento desses dados. Então, vejam vocês que o SEBAS também está ligado à LGPD, tá? E aí, nesse atendimento ao princípio da universalidade e nesta aferição do perfil socioeconômico, fica vedada a utilização de critérios étnicos, religiosos, corporativos, políticos, tá? Então, tem que ser um critério cartesiano e eu preciso cumprir o princípio da universalidade. Muito bem. As entidades 100% gratuitas e aquelas que possuem parcerias com o poder público, nos termos do Miroski, explico. Por exemplo, são aquelas instituições, aquelas creches, que são as creches que as pessoas chamavam de creches conveniadas com a prefeitura, tá? E, na verdade, hoje são creches que têm parceria com as prefeituras, tá? Elas também precisam aferir o perfil socioeconômico. Então, se você tem uma entidade educacional sem fins lucrativos e a sua única fonte de receita é somente a parceria oriunda do poder público, tá? Você tem uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, nos termos do Miroski. O que é o Miroski? A Lei 13.019 de 2014. Você também deve continuar a aferir o perfil socioeconômico. Fato é que aqui em São Paulo, por exemplo, os alunos, essas creches que têm parceria com a Prefeitura de São Paulo, os alunos já vêm encaminhados pelo sistema EOL. Então, isto continuará assim. Então, muito embora eles já venham para vocês pelo sistema EOL, vocês devem continuar a fazer a aferição do
perfil socioeconômico, tá? Aqui o sétimo requisito específico em termos de educação, houve uma ligeira alteração, uma inclusão. Vou explicar para vocês. Vejam vocês que eu coloquei na tela a questão da LGPD por conta dos dados que estão ali no perfil. Então, no dossiê do aluno. Então, na verdade, neste momento, porque a nossa pauta hoje, o nosso fórum hoje versa sobre o SEBAS, eu estou falando da LGPD aqui, mas a LGPD começa lá no início, quando a família, o responsável, enfim, procura a escola, vai matricular o aluno e aí começa a entrada dos dados. Então, vocês precisam tratar esses dados, descartar corretamente e, o mais importante, ter o consentimento das pessoas para tratar esses dados. Mas nós deixaremos o nosso bate-papo de LGPD para outro momento. Vem comigo, voltando aqui. Então, o perfil socioeconômico, não houve alteração substancial. Então, bolsistas, 100% e 50%, tá? Então, 60%, 70%, 80%, 90%, 30%, 40%, 20% são descontos comerciais, não valem para fins de SEBAS. Então, a regra do jogo continua clara no seguinte sentido: eu tenho 2 tipos de bolsistas para fins de SEBAS. O 100%, com renda per capita até 1,5 salário mínimo, e o bolsista 50% até 3 salários mínimos de renda per capita. Lembrando que a per capita é calculada com base na renda de todas as pessoas que estão debaixo do mesmo teto, tá bom? Debaixo do mesmo teto. Muito bem. A inovação legislativa que trazemos aqui é a seguinte: para fins de concessão da Bolsa de Estudo 100%, somente da Bolsa 100%, admite-se a majoração em até 20% do teto estabelecido. Qual é o teto estabelecido? 1,5 salário mínimo. Vem comigo, qual é o exercício? Quanto está o salário mínimo hoje? 1.200. Metade dele, 600. Então, 1,5 salário mínimo dá 1,8, R$ 1.800, tá? Então, você pode majorar até 20% desse teto estabelecido, que deve dar uns 2.100. Acompanharam? Então, você pode majorar de 1,5 salário mínimo para 2.300, é uma conta de papel de pão aqui, tá? Ao considerar os aspectos de natureza social do beneficiário, de sua família ou de ambos, quando consubstanciados em relatório comprobatório devidamente assinado por assistente social com registro no respectivo órgão de classe. A lei não traz a obrigatoriedade de ter um assistente social na escola. Este é o primeiro ponto. Porém, ao longo do texto, o legislador exige que você tenha esse relatório assinado por assistente em algumas situações. Portanto, você pode ter um assistente social que te dá um suporte, uma pessoa que seja sua funcionária ou não. Mas é este relatório que vai dar a tônica nestas exceções. Deu para entender, gente? Então, assim, este aumento do teto do perfil socioeconômico, ele só vale para bolsas de estudo 100%, desde que você tenha um relatório assinado por assistente social. Assistente social com registro no respectivo órgão de classe, tá? Então, você guarda isto no dossiê, na pasta deste bolsista, e no caso de eventual questionamento do MEC ou do TCU, de quem quer que seja que tenha competência para tal, você tem como explicar que aquele aluno que tem, você considerou um valor um pouco maior porque a lei te permite, tá? E o aluno 50%, 3 salários mínimos, ok? De novo, deixa eu voltar aqui a tela. Essas bolsas, elas são concedidas novamente, porque vocês cumprem uma política pública educacional que o poder público não consegue cumprir. E nós, do terceiro setor, na esfera privada, fazemos isso com excelência. Vamos lá. O oitavo requisito específico quer dizer assim, a questão dos benefícios complementares. Então, moradia, alimentação, o transporte, o uniforme, isto foi mantido. Então, foi mantida a regra do jogo dos 3 tipos de benefício.
Então, os benefícios tipo 1 concedidos somente ao aluno bolsista, o benefício tipo 2 concedido ao bolsista e à sua família, o benefício tipo 3 concedido aos alunos em educação integral, tá? Foi mantida a regra de possibilidade de substituição de até 25% das bolsas de estudo pelos benefícios complementares, então muitas escolas já fazem isso e continuaram a fazer, tá? A única questão aqui é que foi trazido um conceito de encargo educacional mensal. Então, eu vou explicar para vocês, mas, de novo, vamos aguardar a edição do decreto regulamentador, tá? Então, a conversão dos valores de benefícios complementares em bolsas de estudo serão definidas conforme o valor médio do encargo educacional mensal. Quem é o encargo, o que é o encargo educacional mensal? Então, ele considerará todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários de caráter coletivo ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária ao longo do período letivo. Então, com base numa planilha que a instituição deverá enviar anualmente, tá? Para a autoridade executiva federal competente, que no nosso caso aqui seria o MEC. Então, isto daqui ainda está um limbo. Então, o que eu posso dizer para vocês neste início de ano? Para quem já concede o benefício complementar, continue a concedê-lo, firme termo com cada um dos bolsistas, como vocês já fazem, e informem o contador para que ele consiga escriturar devidamente. E vamos aguardar aí para ver como vai se dar a logística deste encargo educacional mensal. Tudo bem? Seguimos. Entrando aí no critério quantitativo, né, das bolsas de estudo, como eu disse, nós já prevíamos isso já há mais de um ano, de que esta regra seria ressuscitada, não é mesmo? Nas contrapartidas. Então, para a educação básica, a regra continua de para cada 5 pagantes, um bolsista integral. O pagante é aquele que paga ao menos R$1. E a exceção é que a entidade poderá oferecer, em substituição, bolsas de estudo de 50%, observadas as seguintes condições. No mínimo, uma bolsa de estudo integral para cada 9 alunos pagantes e bolsas de estudos parciais com 50% de gratuidade, para o alcance do número exigido, do mínimo exigido, mantida aí a equivalência dos 2 bolsistas de estudos, das 2 bolsas de estudo para cada um bolsista integral, tá? Então, é isto. A regra basicamente foi mantida, sua atenção para essa questão dos 50% e 100%. Muito bem. Questões específicas, o aluno com deficiência vale 1,2, o bolsista, o aluno da educação básica integral vale 1,4, então nós tínhamos esta mesma regra na questão anterior, tá? Na lei anterior. A entidade que presta serviços integralmente gratuitos continua com a regra de que pelo menos precisa ter um aluno cuja renda familiar bruta mensal não exceda o valor de 1,5 salário mínimo para cada 5 alunos matriculados. Então, essa regra continua, tá? Agora, uma trava importante, vamos parar aqui. Filho de funcionário e funcionário está bolsista por conta de convenção coletiva, tá? Então, por conta de convenção coletiva, ele está bolsista. O fato é que, de acordo com a renda per capita, este bolsista ele poderia ser bolsista para fins de convenção coletiva de trabalho, mas não ser bolsista para fins de SEBAS. Ou ele poderia ser uma figura híbrida e ser as duas coisas. Estar bolsista para fins de convenção coletiva e estar bolsista para fins de SEBAS. Fato é que o legislador agora trouxe uma trava quantitativa para fins de consideração de filhos de funcionário e de funcionário para fins de SEBAS, tá? Então, você vai continuar a conceder as bolsas para funcionário, filhos de funcionário, normalmente, conforme prevê a convenção. Você vai continuar a fazer a aferição do
perfil socioeconômico. O que vai acontecer agora é que é uma trava quantitativa, tá? Então, os funcionários e os filhos de funcionários poderão ser considerados bolsistas para fins de SEBAS, desde que cumpram um perfil socioeconômico até o limite de 20% do quantitativo 5:1, 5 pagantes ou bolsista integral, ou de 9:1 se forem bolsistas 50%. Então, cada instituição terá suas especificidades nesse ponto. Cada instituição terá suas instruções específicas de acordo com o quantitativo de filhos de funcionário que adota para fins de SEBAS. Então, não há motivo para pânico. Nós temos isto de lição de casa e faremos isso juntos. Tudo bem? Aqui um critério para a educação superior. Então, entidades com ProUni somente serão aceitas as bolsas de estudo vinculadas ao ProUni, salvo as bolsas integrais ou parciais de 50% para pós-graduação estrito sensu. E, excepcionalmente, serão aceitas as bolsas de estudo parciais de 50%, sem vínculo ao ProUni, desde que os alunos estejam enquadrados no limite da renda bruta mensal per capita e desde que tenha cumprido a proporção do 9:1. Aqui também a educação superior, sem ProUni, as entidades que não têm ProUni, existe um critério quantitativo diferente. Então, para cada 4 alunos pagantes, um bolsista integral, e a gente também tem aí a regra híbrida dos 50%, tá? Aqui também sem ProUni, também poderão substituir 25% dos seus benefícios complementares, substituir bolsas por benefícios complementares, tá? E aqui também tem a trava dos 20% aí para os bolsistas funcionários ou filhos de funcionário, tá? A educação profissional também está na regra do jogo e deve seguir as mesmas proporções quantitativas e qualitativas da educação básica que nós já tratamos.